Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 29/6 de 2023. 29 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, vamos encerrar a nossa leitura aí do livro de Amós. Livro de Amós, que é muito utilizado, muito usado aí para tratar das questões relacionadas às desigualdades sociais. A gente foi muito edificado aí ao ler todo esse livro, essa profecia desse homem que não era profeta por profissão, né? Ele não tinha como chamado principal a profecia. Ele era um bivocacionado, ou seja, ele trabalhava os seus trabalhos normais, inclusive aqui quando foi confrontado por Amazias, né? Alguém que deveria defender a pregação de Amós. Amazias, na verdade, se levanta contra Amós e Amós diz: olha, eu não sou profeta, eu sou pastor, eu sou colhedor, né? Agricultor de figos silvestres. Então, não era bem o trabalho central, a vida central de Amós. Mas vamos falar um pouquinho aí desse encerramento da profecia de Amós. Naquele dia é o tema. Por quê? Porque o versículo que vamos meditar, que é o versículo 11 do capítulo 9, começa dizendo exatamente: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Assim começa Amós o seu encerramento. Assim inicia o encerramento dos discursos registrados de Amós. Por que os discursos registrados? Porque talvez ele possa ter feito outros discursos, outras pregações fora desse período, mas inspirado por Deus foram apenas esses. Então Amós encerra os seus discursos registrados com uma breve, mas gloriosa palavra de restauração, uma palavra de esperança. Ele encerra essa profecia que foi muito dura, muito direta. Amós não deixa muito espaço para manobra, ele é muito direto, muito objetivo na disciplina de Israel, mas aqui ele oferece um quadro glorioso. A palavra de juízo de Deus, ela está presente, mas nunca é a palavra final. A palavra de Deus, sempre final, é uma palavra de restauração. E dentro desse discurso final de esperança de Amós, nós temos algumas coisas que a gente pode pontuar. A primeira delas é que esse discurso ele fala da restauração do povo de Deus. Ou seja, a nação inteira vai ser de novo reunida em torno do trono de Davi. Você deve lembrar que a nação, nesse momento, ela já estava esfacelada na sua unidade. Você já tinha ali o Reino do Norte e o Reino do Sul, ambos alegando ser o povo de Deus, e havia uma certa condescendência na relação entre esses dois povos, né? Esses dois grupos de judeus, ou judeus não, porque aí está ligado muito a Judá, mas de israelitas, melhor. Essa união entre esses dois grupos de israelitas, o Reino do Norte e o Reino do Sul, ainda que eles tivessem uma convivência bem harmônica, bem tranquila, ainda assim estavam separados. Capitais diferentes, governo diferente, tudo era muito separado entre os dois. Aqui há uma promessa de união de novo desse povo. Deus promete um descendente de Davi para o trono, e esse descendente de Davi reuniria o povo de Deus. Então Deus fala: olha, eu vou trazer um descendente, e ele vai reunir não só, né, aí Judá e Israel como primeira, eticamente, como o primeiro povo ali ser reunido, mas povos de todas as nações, né? Ele fala aqui dos edomitas, que serão unidos também. Sabemos, né, gente, que Jesus, ele é o descendente de Davi, cumpridor da promessa. Essa promessa de que o tabernáculo de Davi seria restaurado é cumprido em Jesus. É importante aqui lembrar
as genealogias, né? A gente às vezes trata as genealogias com certo desdém, né? Olha, isso aqui não é tão importante assim. Contudo, é importante lembrar que para o registro do cumprimento das promessas de Deus, as genealogias são importantes. Então Jesus, ele é o cumpridor dessa promessa, não só dessa, mas de outras mais. E aqui nesse caso, os crentes desfrutam de bênçãos e promessas de Deus específicas dessa profecia. O que os crentes desfrutam dessa profecia? Primeiro, somos um povo. O povo de Deus é um só. Nós temos as nossas realidades locais, ou seja, as igrejas locais ali reunidas como o povo visível de Deus. Como eu sei quem é o povo de Deus? São os irmãos que estão em pacto comigo, que estão em aliança comigo. Então esse é o povo de Deus visível, local. Mas existe um povo de Deus que é do mundo inteiro, global, que é universal, que é mundial, que é internacional, né? Que é o povo de Deus reunido em todo o mundo. Então somos um povo. E segunda bênção aí, nós temos um rei. O nosso rei, ele é o Senhor Jesus. Nós temos sim a nossa morada no Brasil, somos brasileiros, nascemos, vivemos aqui, alguns vivem em outros países, mas somos brasileiros, outros americanos, outros argentinos, colombianos e assim por diante, mas o nosso rei é um rei só, é o rei Jesus. Então nós somos um povo e temos um rei, essa é uma promessa gloriosa de Deus dada ao seu povo. Bom, então a primeira consideração que a gente faz aí é que Deus vai restaurar o seu povo. Segunda consideração é que as promessas são também escatológicas. Mesmo assim, algumas encontraram o seu cumprimento na nova aliança. Quando a gente lê as promessas, e esse é um exercício que todos devemos fazer quando estamos diante de um livro profético. O livro profético, ele sempre tem, ou normalmente tem, cumprimentos imediatos, cumprimentos um pouco à frente, cumprimentos muito à frente. Nem sempre acontece assim, normalmente são cumprimentos imediatos e um pouco à frente, né? Ou às vezes cumprimentos à frente, bem à frente, né? Enfim, o ponto é que você tem que analisar como se deu o cumprimento dessas promessas. E aqui nesse caso, algumas promessas cumpriram-se na volta do exílio. Você tem que se lembrar que Amós trouxe uma palavra de juízo contra Israel, dizendo: vocês vão para o exílio, que acabou acontecendo quando os assírios invadiram Israel e levaram o seu povo para o cativeiro. Depois esse povo volta, então parte dessas promessas já se cumpriram nos judeus, né, nos israelitas, aliás, na volta do exílio. Outras promessas dessas se cumpriram na encarnação do descendente de Davi, Jesus. Então, algumas dessas promessas se cumprem ali na encarnação do Verbo, e outras estão aguardando a segunda vinda. Qual é o ponto aqui? O ponto é que nós podemos confiar nas promessas de Deus. Isso aqui talvez seja um dos exercícios mais gloriosos e esperançosos de fazer. Quando a gente olha para as promessas de Deus e quando a gente vê o cumprimento delas no passado, e o cumprimento delas de uma maneira muito perfeita, muito justa, muito ajustada. Então, um exemplo, quando um profeta diz: vocês vão para o exílio, e aquele povo vai mesmo, ou vocês vão voltar do exílio, como é o caso aqui, e vocês serão abençoados, isso acontece mesmo, nós também podemos ter esperança em relação às promessas que nós também temos da parte de Deus. Nós temos promessas e mais promessas e mais promessas, daqui a pouco vou falar sobre um reino de Deus. Como eu posso ter confiança de que isso é real? Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, que para muitos parece um assinte. Como assim Jesus vai voltar aqui? Você falar com uma pessoa aí que não conhece a palavra de Deus sobre a volta do Senhor Jesus, ele vai ficar escandalizado com você. E por que a gente pode confiar nessa promessa? Por exemplo, outra promessa de que os nossos pecados serão perdoados e que viveremos eternamente em gozo eterno, em alegria eterna. Como posso confiar nessa promessa? Eu posso confiar nessa promessa por quê? Porque, primeiro, algumas delas já se cumpriram
me dão confiança de que se algumas se cumpriram, eu não tenho motivos para desconfiar do cumprimento das próximas. Então, as diversas promessas que temos, não só na antiga aliança, como na nova aliança, essas promessas nós temos a confiança de que elas se cumprirão porque outras já se cumpriram. E isso nos dá uma segurança muito grande. Mas além disso, nós temos também um outro ponto. Aquele que prometeu é fiel. Deus que fez a promessa, ele não é, vou usar o termo aqui que a gente usa muito, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele faz todas as coisas conforme o bom propósito da sua vontade. Se o destino da humanidade estivesse na mão da humanidade, nós poderíamos ter muito medo do futuro. Então, aquela história de que você escreve a sua própria história não faz muito sentido quando Deus é o cumpridor de promessas. Então, Deus ele é fiel, ele vai levar a cabo as suas promessas, por quê? Porque ele é soberano, falamos isso aí ontem. Ele é soberano, por ser soberano, ele pode conduzir todas as coisas de acordo com a sua boa e preciosa vontade. Então, primeira coisa aí, primeira ponderação que fizemos, Deus vai restaurar o seu povo. Segunda ponderação, as promessas são escatológicas, mesmo assim algumas encontraram cumprimento na nova aliança. E terceira ponderação, as bênçãos são espirituais e materiais ao mesmo tempo. A esperança, ela é espiritual no primeiro momento e material no segundo momento. Aqui existe uma confusão de alguns irmãos, alguns bem intencionados, outros nem tanto, em que eles confundem o aspecto já cumprido com o aspecto ainda não cumprido das promessas. Eu vou explicar melhor isso. Nós temos promessas de bênçãos que são materiais, mas essas bênçãos que são materiais, em sua grande medida, elas se cumprirão no reino vindouro. Deus não prometeu nessa existência nossa promessas materiais, ainda que possamos desfrutar dessas promessas pelo cumprimento da boa vontade de Deus. Mas quando você vê aqui as várias promessas materiais da nação de Israel, muitas dessas promessas você fala assim, peraí, mas isso ainda não aconteceu. E aí você tem que lembrar que as promessas têm um aspecto já cumprido e um aspecto a cumprir. O reino de Deus, ele é nesse primeiro momento espiritual e no segundo momento espiritual e físico. E o reino físico glorioso de Deus é a grande esperança dos crentes. A grande esperança dos crentes é no reino físico de Deus que ele prometeu na sua segunda vinda. Só que esse reino físico ainda não está implantado na terra. Então devemos olhar para as bênçãos materiais prometidas por Deus com algum cuidado. Por quê? Senão você pode cair naquela tentação de achar que as promessas de Deus materiais são para esse tempo. Ainda que nós possamos experimentar bênçãos materiais, mas as grandes bênçãos materiais de Deus ainda são para o reino que virá, para o reino vindouro. Então, esse cuidado ele é fundamental para a gente não incorrer em dois erros. Primeiro erro, amarmos demasiadamente a terra, sermos triunfalistas, acharmos que tudo se resume a essa existência aqui, e aí esperarmos coisas de Deus que ele não prometeu para essa realidade. E o segundo erro, o oposto desse, é vivermos como se a vida já tivesse acabado. E não, Jesus vai voltar mesmo, então não vamos preocupar muito. E são os pessimistas. A fé cristã, ela vive muito bem entre um e outro. O triunfo e a realidade, que é uma realidade muito dura. E eu preciso terminar, né, gente? Já tô falando para danar. Vamos lá, moral da história. As promessas de Deus sustentam a fé e alimentam a esperança dos verdadeiros crentes em Jesus. Aqueles que são crentes em Jesus, eles têm uma esperança real e verdadeira e isso alimenta a fé e o coração deles. E qual que é o desafio do Léo? A aplicação final aqui. Enche o seu coração dessa esperança, irmão.
Para de ter esperança em coisas que são falíveis, como governos, economia, saúde, família, coisas que são até boas, como disse agora a família, dinheiro, né? Para de colocar sua esperança nessas coisas. Nós enchemos o nosso coração de esperança no reino glorioso do nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Enquanto isso, vivemos a vida na terra como o Senhor nos mandou viver. Tá certo, meu povo? É hora de orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Tu és o Deus das promessas. Promessas feitas, cumpridas e que ainda se cumprirão. E essa é a nossa esperança, nas grandes promessas do Senhor. Promessas, meu Pai, que enchem o nosso coração de esperança. Não uma esperança vazia ou uma esperança sem sentido, mas uma esperança real, verdadeira. Uma esperança, meu Pai, que ela não é só emocionante, mas ela é poderosa para nos tirar do estado de pessimismo ou também, Senhor Deus, do estado de triunfalismo, de achar que já estamos vivendo todas as suas grandes bênçãos. Não, ainda aguardamos o cumprimento de algumas das suas preciosas promessas. E isso nos enche de esperança. Obrigado, Deus, por tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.